Então vejam, a gente tem algumas coisas que a gente vai falar aqui que geralmente a gente vê na faculdade de engenharia, mas eu vou tentar deixar a coisa bem simples. Então, olha só, teve um sujeito, né, no século XIX chamado Rudolf Clausius, que foi não foi o único, né, que foi elaborando essa segunda lei. Eu acho que teve várias pessoas que contribuíram para formalizar a segunda lei da termodinâmica. Clausius foi um deles. Ele explicou, ele chegou a uma formulação dessa variação de entropia. Lembrando que a entropia mede a degradação da energia ou, num aspecto relativo, mede a ordem e desordem de um sistema, do ponto de vista, considerando que um grau de inteligência única, estática, está avaliando aquele sistema. Então esse delta aqui, para quem conhece, representa a variação, diferença. Então eu estava aqui na posição 5, onde estava na 1. A diferença é 5 menos 1, 4. Andei 4 metros. A temperatura estava 31 graus, agora foi para 28 graus. A variação foi 28, menos 31, menos 3. Menos 3 que diminuiu, 3 graus. Então, delta é variação. Então, aqui o S é entropia, o que é calor trocado. Calor é a energia térmica, e o T é a temperatura. Então, a variação de entropia, em linhas gerais, isso assim, tem muito mais por trás disso, mas a variação de entropia de um sistema, a gente pode medir como a diferença do calor trocado, desse sistema com meio, dividido pela temperatura, a temperatura da fonte do qual esse sistema está fazendo essa troca de calor. Se você for ver em unidade, vai dar Joule por Kelvin. É difícil imaginar o que seja Joule por Kelvin. Metro por segundo a gente consegue perceber. Metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração também. Força, Newton. A gente tem uma ideia, Pressão é uma força aplicada numa área. Se a área é muito pequena e a força é igual, a pressão vai aumentar muito. Por aí vai, Joule também, dá para ter uma ideia sentindo o calor, Se eu sinto que eu estou esquentando mais ou menos, provavelmente o fluxo de calor seja maior ou menor. A temperatura também está diretamente relacionado a calor. Agora, quando eu falo uma diferença de calor dividido por uma temperatura, é difícil imaginar o que seja fisicamente essa unidade, Joule dividido por Kelvin. É uma coisa física, É a entropia, mas, no caso, variação aqui, Mas a gente não consegue entender fisicamente o que é isso, Para quem estuda, Mesmo se tem algum engenheiro aí, físico, é difícil, você saber o que é isso exatamente, Que assim, as outras unidades físicas, você dá vários exemplos, a pessoa consegue entender, consegue ter uma ideia do que seja aquela coisa. Momento, uma força aplicada ao longo de uma distância, dá um braço de força, daí você faz uma coisa rotacionar. Também é uma coisa que dá para entender, Newton vezes metro. Você vai dando esses exemplos, um monte de unidade pode ficar compreensível. Agora, você chega em entropia, a coisa fica um pouco difícil, Ela tem unidade, uma grandeza física, mas a unidade é difícil de compreender fisicamente. Então, tudo isso, dando já vários vezes curso de termodinâmica, isso me fez pensar que, poxa, então se a coisa é física, mas é difícil entender fisicamente a coisa, provavelmente deve ter
muito mais a ver com coisas que sejam não físicas. E daí você vai estudando a coisa, você vê várias áreas que são, como por exemplo a teoria da informação, né, do Claude Shannon, que fala sobre entropia, né, entropia da informação. E outras questões, né, daí você ouve termos como sintropia, que seria o avesso da entropia, ou negentropia, que explica as formas vivas, né? E é inversamente proporcional à entropia, então a entropia vai aumentando, a negentropia vai diminuindo, né? Ou melhor, vai aumentando também, só que ela é o inverso, então é bom a negentropia aumentar. Daí você vai vendo, né, estudando a fundo, você vai percebendo que tem um outro lado da moeda aí, né? Existe alguma outra coisa aí. Mas assim, a questão aqui é que o Clausius, ele estabeleceu a relação. Ele pegou coisas que a gente tinha e relacionou com essa variação de entropia. E falou que tinha que sempre isso ser maior ou igual a zero. Ela nunca vai ser negativa. Quer dizer, ela está sempre aumentando, em linhas gerais, né? A não ser quando aparece a vida, né? Ela aparentemente ela vai contra isso. Só que daí não exatamente vai. Em termos globais, a lei da entropia ela é uma lei, né? Então você não consegue ir contra. Mas em termos locais, a vida parece querer ir contra, né? E ela consegue ir enquanto ela persiste se manifestando. Mas o Clausius, a questão aqui, né, dessa exposição é mostrar o Clausius, ele estabeleceu essa relação toda, né, sofisticada, a gente aprende de faculdade, de engenharia, só que ele não falou nada sobre a natureza da entropia, né? O que isso significa? Que é uma das coisas que eu procuro fornecer nos cursos de termodinâmica, quando eu os ministro. O que significa, de fato, a entropia? Porque tem até um colega meu que falou, né, depois já no fim da faculdade, a gente estava conversando e falou, eu sei calcular a entropia, eu sei determinar quanto variou a entropia de um sistema, eu sei quanto pode ser a variação, eu sei resolver problema desse tipo, desse blá blá blá, um monte de coisa. Só não sei o que é entropia. Quer dizer, a gente aprende a fazer um monte de coisa, sistematizar, modelar, reproduzir o que já vem sendo dito, decora, vê se faz um certo sentido, né? Na verdade, nem isso a gente faz, a gente só engole a coisa para daí, quando chega o momento de avaliação, que a gente sente apertado, a gente vomita o máximo possível para ter a nota. Mas a gente, né, tanto o professor que passa quanto o aluno, cujo objetivo é só conseguir carimbar a nota, né, não se interessam pelo significado da coisa. Isso foi cada vez mais, né, quanto mais eu vivo, isso vai me parecendo bizarro, né? E daí eu entendo porque as pessoas são tão infelizes, né, tão frustradas, tão raivosas. Elas não só não conseguem extrair significado das coisas que elas trabalham no dia a dia, que é o objeto delas. Elas não querem ir mais a fundo nisso. E se alguém tentar ir, elas têm raiva dessa pessoa, né? Elas não querem se aprofundar. E isso explica, em larga medida, porque o nosso mundo está como está, né? E chega alguém para começar a falar dessas questões, ninguém nunca tem tempo para ouvir essas coisas, né? No fundo, o mundo está expressando que está, com perdão da palavra, cagando e andando. Sendo que a solução dos problemas da humanidade passa justamente por essas coisas. As pessoas não têm paciência para pegar, escutar e desenvolvendo, e trabalhando, e relacionando, e implementando.
E daí elas perdem tudo, né? Elas vão aprender da pior maneira possível, né? Da pior maneira possível. Bom, mas enfim. A questão aqui é que nada foi dito a respeito da entropia, né? A gente sabe fazer um monte de coisa relacionado à entropia, mas a gente não sabe a natureza, o que ela, para onde ela aponta, né? Onde não físico, claro, para o que gerou ela, o que ela está falando para nós relativo à nossa vida, à evolução do universo, das formas vivas, da nossa própria vida pessoal. O que ela está dizendo? Isso não é ensinado, né? Não é de interesse de praticamente ninguém. E, bom, então isso é importante, né? No próximo vídeo eu vou ainda falar um pouquinho mais sobre essa lei e construir outras relações. A gente se vê lá.